A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada. Sempre virem. Vamos tentando arrumar aqui, porque é um trabalho, meus irmãos. Mas louvado seja Deus, nossa Mãe Maria Santíssima, para arrumar tudo isso aqui. Não é fácil, não é fácil. Mas vamos arrumando, né? Vamos ajeitando. Meus irmãos, já era para mim ter trazido este vídeo há muito tempo. Né? Há muito tempo. Só que gravar dessa maneira, os vídeos dessa maneira aqui, esses estudos dessa maneira, é um pouco difícil para mim. Não é fácil gravar desse jeito aqui. É tanta algazarra aqui, meus irmãos, para poder gravar dessa maneira, mostrando a Bíblia para vocês. Mas hoje, como está um dia frio, aproximadamente acabou de passar ao vivo que eu coloquei o vídeo do Max Hope, não é? E depois desse vídeo, aí com o pastor Quinteiro, né? Eu estou aqui gravando esse estudo. Esse estudo é uma refutação aos protestantes. Eu assisti já vários protestantes dizerem que esse texto do Apocalipse refere-se a uma quarta Jerusalém terrena, uma quarta Jerusalém terrena. Eu vou provar para vocês que isso aqui não é uma cidade. Eu vou mostrar para vocês, vou refutar isso aqui, tirando o couro pelo sovaco, como dizem os nossos irmãos. Esse texto que você está vendo aí na tela. Eu vou mostrar que isso aqui não se refere, não está se referindo a uma cidade terrena. E sim, é espiritual para designar o que verdadeiramente esse texto está falando. E vou mostrar com referências bíblicas, refutando, cortando de uma vez por todas essa heresia protestante. Vamos ao texto? Vamos lá. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1. Aqui, ó. Vi então um novo céu e uma nova terra. Por que um novo céu e uma nova terra? Porque não é deste mundo. Um novo céu e uma nova terra. Veja que a eternidade, o paraíso, que é a salvação eterna, também é chamada de céu, dentro da Bíblia Sagrada. E por que uma nova terra simbólica? Porque é onde estão os eleitos, onde estão os santos. Não é? Veja só, aí, aqui mais escuro, você vai ver, ó. Pois o primeiro céu e a primeira terra, que é esse daqui de agora, desapareceram e o mar já não existia. Aí está a prova, tinha mar. Já não existiam, ou seja, desapareceram. Desapareceu. Olha o versículo 2. E eu vi descer do céu. Pera aí. Acabou de falar que o céu já não existe mais, mas está falando de um novo céu, uma nova terra. Mas esse versículo 2. Esse versículo 2 ainda está fazendo a referência a esse céu aqui, ó. Isso são visões, tá? São visões que Jesus mostrou ao próprio João Evangelista. Vi descer do céu, aqui de verde, ó. Vi descer do céu e de junto de Deus a cidade santa, a nova Jerusalém. Que lugar é esse? O que é a cidade santa? O que é a nova Jerusalém? Protestante disse, é a Jerusalém terrena, aquela que é lá de Israel, será destruída, e aquela, conforme vai ser destruída, veja como eu escutei os hereges dizer,
vai vir uma do céu onde o homem não, e nem a guerra mais destruirá. Veja o tamanho da heresia. Vou provar com Bíblia. Eu vou provar com Bíblia para vocês a cidade santa, a Nova Jerusalém. Esse de amarelo, vamos ver o de amarelo? Vamos ver esse de amarelo o que é? A cidade santa, a Nova Jerusalém. Olha de rosa. Como uma esposa ornada para o esposo. Quem é a esposa? A igreja. Quem é o esposo? Jesus. Aqui diz que mostra esse simbolismo do esposo com a esposa. Com as núpcias. Então logo já está dizendo essa parte de amarelo aqui, ó. Quem é? Vamos mostrar com Bíblia o que realmente é essa cidade santa, essa Nova Jerusalém, quem é? Vamos mostrar com Bíblia? Vamos para a Bíblia? Aqui eu estou com a Bíblia para nós pegarmos aí as referências bíblicas. Vamos lá. Hebreus 12, versículo 22. Hebreus 12, versículo 22. É tirando o couro pelo sovaco desses hereges que fala que isso aqui é uma Jerusalém terrena, como a Jerusalém atual hoje. E eu vou provar com Bíblia que não é. Que não é. Isso aqui, você vai ver o que é. Vamos lá. Hebreus 12, 22 e 23 vai dizer o que é essa Nova Jerusalém. Essa cidade santa, descrevida simbolicamente como uma cidade, não é? E que usa o termo Jerusalém, da que carrega a terrena hoje. Vamos lá. Vamos lá. 12 e 22 de Hebreus. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo. Peraí. Ponga lá a lupa. Pare lá a orelha. Vê lo que vem. Outra vez. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial. Essa tem que ser com as duas mãos. Espera aí, para eu não tocar, que se eu derrubar aqui, é no quarto, acima da cama que estou gravando isso aqui. Se tocar aqui, cai tudo. Pacata! Aqui está. Aqui está. E quem é? Quem é? A Bíblia vai responder. Quem é? No versículo 23. A Bíblia vai responder no versículo 23. A cidade santa. A Nova Jerusalém. E veja, aqui diz: vós aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial. Aqui está. E aqui está dizendo, versículo 2, aqui ó. Vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Entende? Então aqui está falando, e agora você tem que colocar a lupa nos dois olhos. A lupa que você tem que colocar nos dois olhos. Os dois. Porque o versículo 23, e na protestante atualizada, está melhor do que nas católicas. Veja só. 23. Aliás, 23 não, continua. Não, continua, Olha só. Da Jerusalém celestial, das miríades de seus anjos. Agora ponga lá a lupa. 23. Da Assembleia Universal dos primeiros escritos no livros do céu. Peraí. Com as duas mãos. Pacata. Assembleia Universal. Peraí. Católica designa universal. Universal. Católica designa universal. Assembleia designa igreja. Peraí. Então o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui que João vê? João vê, meus irmãos, a igreja celeste, a igreja perfeita. Ou não? Continua o texto de Hebreus explicando isso. Da igreja, e tem Bíblia protestante que está escrito aqui igreja, viu? Universal das almas dos justos que chegaram à perfeição. Pacata, aqui está, a igreja perfeita. A Assembleia,
a Assembleia Universal. Então quer dizer, meus irmãos, que quando faz essa comparação aqui de Rosa como uma esposa ornada para o esposo, é a igreja preparada que está preparada para o seu esposo. É a igreja perfeita, a igreja celeste. A igreja celeste com seus santos. Então é a igreja celeste. A cidade do Deus vivo, que é a eternidade, o paraíso. Aonde está o quê? A igreja. E nós vamos mostrar isso no versículo 9 embaixo. Entende? Então aqui eu estou provando com Bíblia, estou mostrando com Bíblia, arrancando o couro pelo sovaco do herege que diz que isso aqui é material. Isso aqui é a quarta Jerusalém que será colocada no lugar da atual que hoje está lá em Israel. Está vendo que isso não tem nada a ver? Isso aqui não prova em nenhum canto da Bíblia que é a quarta Jerusalém terrestre que virá do céu para esse mundo. Vai ser colocada no lugar daquela lá que vai ser destruída pela guerra. Oh, meus irmãos, veja com quanta heresia esses protestantes inventam. Olha o verso 3, só para nós terminarmos isso aqui. Para ir para o verso 9. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os seus habitantes. O que é o tabernáculo, meus irmãos? O que é o tabernáculo? Vamos ver na própria Bíblia, no próprio Hebreus, vamos lá. O próprio Hebreus. Vai dizer aqui no capítulo 8. Vamos lá. Capítulo 8, a partir do versículo 1. O ponto essencial de que acabamos de dizer é isto. Temos um sumo sacerdote que está sentado à direita do trono da majestade divina nos céus. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, erigido pelo Senhor e não por homens, fundado pelo Senhor e não por homens. O que é o tabernáculo? Você sabe que o tabernáculo hoje ele é o sacrário, onde está a essência, onde está as hóstias consagradas, onde está Jesus vive real nas hóstias consagradas. Hóstia traduzida em português, que veio do grego, significa expiação. Aliás, vítima. Hóstia significa vítima. Jesus foi a vítima de expiação pelos nossos pecados. Muito bem. Então aqui diz, verso 2, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, erigido, quer dizer, fundado, criado pelo Senhor e não por homens. Mateus 16, 18. Tu és Quefas, e sobre esta Quefas edificarei, erigirei, erguerei, fundarei a minha igreja. Entende? Aqui o que é o tabernáculo. Em outras traduções, que não são muito apropriadas, está arca. Arca. Eis a arca de Deus. A arca de Deus no Novo Testamento, a arca de Deus no livro do Apocalipse significa uma só coisa. Não é aquela caixa dourada, não. É a própria doce Virgem Maria. Ela é a nova arca da aliança. Eu já trouxe nesse canal mostrando que quando a arca da aliança terrena ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e a casa de Obed-edom foi abençoada. E a Virgem Maria, em Lucas 1, vai para a casa de Isabel, fica 3 meses, e a casa de Isabel é abençoada. Logo no Shalom tem testemunho de Isabel. Quando a saudação da Imaculada chega nos ouvidos de Isabel. Então já fiz essas comparações, já trouxe mostrando que a Arca da Aliança no Novo Testamento é a Virgem Maria, provando com Bíblia. Olha só. Se nós olharmos para o 10, 9, por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno. Veja que o santuário eterno, o santuário aqui é a eternidade. O santuário eterno é a eternidade, olha só. Está no santuário eterno, através do sangue de Jesus, pelo um caminho novo e vivo que nos abriu através do véu. Isto é o caminho do seu próprio corpo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, do corpo do Senhor e do seu sangue, vai entrar nesse santuário, a vida eterna. João 6, 54. Entende? Então veja agora o de verde, vamos lá. Habitará com eles e serão o seu povo, o tabernáculo.
Tabernáculo onde está a essência, onde está o Cristo, trono com o Cordeiro. Veja só, o próprio livro do Apocalipse, que designa, esse tabernáculo designa o santo culto da missa também, tá? O santo sacrifício, veja só. O próprio livro do Apocalipse, capítulo 5, vamos pegar aqui. Capítulo 5, versículo 6. E eu vi no meio do trono os 4 animais, que é a representação dos 4 evangelistas. E no meio dos anciãos, já dito por Santo Agostinho e tantos outros santos, Santo Ambrósio, se não estou aqui enganado. Se alguém souber, coloque nos comentários. E um cordeiro de pé, como que imolado, que tinha 7 chifres. 7 chifres são 7 dons. E 7 olhos, que também alguns estudiosos falam que são os 7 sacramentos, que são os 7 Espíritos de Deus. Outra vez para os 7 dons, enviados por toda a terra. Então veja, o que estava no trono, estava o que no trono? E eu vi no meio do trono o que? Um cordeiro, outra vez, um cordeiro de pé, como que imolado. É a Santa Missa. É o santo sacrifício. Então, tabernáculo significa isso, tabernáculo. Também veterotestamentário significava também isso. Entrar, né, aí, onde está a essência. Como designada, pode ser designada, em algumas traduções já diz, traz o termo Arca da Aliança. Da Nova e Eterna Aliança. Muito bem. Estou mostrando com Bíblia, desenrolando com Bíblia, mostrando para vocês a mentira protestante sobre esse texto bíblico. Né? Muito bem. Que habitará eternamente com o seu povo, eternamente o seu povo. E Deus mesmo estará com eles. Verso 4. Enxugará toda lágrima. Agora, meus irmãos, nós vamos passar aqui. Vou ver o que é que eu vou fazer aqui. Para poder chegar ao verso 9. Vamos ver aqui o que é que eu vou fazer. Para chegar até o verso 9 aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui o que é que eu vou fazer aqui para chegar até o verso 9. Não é fácil não, essas estrovengas aqui para poder pegar aqui algumas coisas para vocês. Mas vamos lá, graças a Deus tá dando certo. Muito bem. Estamos aqui. Nós nem vamos pegar ali do versículo 8, do versículo 5 ao versículo 8, que fala os que vai para o lago, tá? Lago de fogo. Ele fala ali dos condenados. Não vamos pegar isso aí não. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Muito bem. Ficou um pouco melhor, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, verso 9. Vamos lá, verso 9. Vai ficar um pouco aqui alto para mim, não tem nada não. Pode que vocês vejam o texto. Então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e disse-me: Vem e te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí está. Quem é que está? Quem é que está? Ali você viu descendo do céu uma prefiguração, não é? Da igreja eleita, da igreja esposa do Cordeiro, da igreja triunfante, não é? E agora você vai ver a igreja triunfante por dentro da cidade, a Nova Jerusalém, que não é deste mundo e nem virá morar
como eles dizem em Israel, com a destruição dessa daí que eles dizem que vai ser destruída. Verso 10. Levou-me em espírito a um grande e alto monte. Veja que nós vimos lá em Hebreus 12, versículo 22, parte A. Aproximai-vos, fazendo o quê? Vós aproximastes, outra vez. Vou pegar aqui. Vós aproximastes, olha aqui. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião. A montanha de Sião, o quê? Da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo. Aqui está, outra vez aparece, agora vai aparecer aqui o termo montanha. Tá? Veja aqui, ó. Onde está aqui? Verso 10, de verde. Levou-me em espírito a um grande e alto monte. De rosa. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus. Está. Isso é espiritual, meus irmãos. Isso é espiritual. O materialismo do protestantismo é grande demais para interpretar as escrituras. Não tem inspiração, não tem espiritualidade em nada. Verso 11. Olha com que a igreja está. Estamos vendo aqui a igreja, tá? Falando da igreja. Falando da igreja. A noiva é a igreja. Vem te mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. É a igreja. Aqui, ó. Não é? É a igreja. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, junto de Deus. Verso 11. Revestida da glória de Deus. Revestida da glória de Deus. Parte A do versículo 11. A própria Bíblia responde no próprio livro do Apocalipse. Veja só. Revestido da glória de Deus. Que glória é essa que Deus reveste a igreja? Apocalipse. Vou pegar aqui. Apocalipse. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Alegremos-nos, exaltemos, demos-lhe glória, porque se aproxima as núpcias do Cordeiro. Sua esposa já está preparada. Olha o verso 8. A esposa já está preparada. Aqui está dizendo que a esposa, onde? Versículo aqui. Revestida da glória de Deus. Vamos ver que glória é essa. Vamos lá. O protestantismo diz que é a sola fide, sem obras. Vamos ver aí, ó. Vamos ver aí. A igreja com as obras. Foi com que os santos chegaram aos altares, foram reconhecidos por aquele que tem as chaves de ligar na terra e Deus liga no céu. Quando o Papa canoniza, nesse caso. O protestante diz que não mostra na Bíblia a canonização. Esse canal aqui está cheio de mostrando na Bíblia a canonização dos santos, tá? Esse canal aqui tem vários vídeos. Olha só. Presta atenção. Verso 8. Foi-lhe dado revestir-se do linho puríssimo e resplandecente. Aqui está revestida. Ela está revestida da glória de Deus. Outra vez. Foi-lhe dado revestir-se do linho puríssimo e resplandecente. Pois o linho são as obras dos santos. Pacatá. Aqui está. Olha o que reveste a igreja, meus irmãos. Veja só o que a igreja é revestida com o quê? Com as obras. Com as obras. Por isso ela está revestida da glória de Deus. Das obras. Apocalipse 19, verso 8. Entende? Continuemos o texto aí. Veja que eu estou mostrando com Bíblia. Parte B. Assemelha-se seu esplendor a uma pedra muito preciosa, tal como o jaspe cristalino. Porque é comparada à pedra que é Cristo. Porque é comparada à pedra que é Cristo. Os protestantes dizem que não existe outros Cristos, só Cristo e mais nada. Eu vou mostrar que os santos são outras pedras vivas. Segunda carta de Pedro. Estou mostrando com Bíblia, meus irmãos.
Pedro, vamos lá. Segunda carta de Pedro. Primeira carta, né? De Pedro. Capítulo 2, versículo 4, veja. Achegai-vos a ele pedra viva, Cristo, né? Que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Verso 5. E quais outras pedras vivas vós também vos tornastes um material deste edifício espiritual. O sacerdócio para oferecer as vítimas. Está falando do sacerdócio o quê? Do sacerdócio ministerial, que oferece a grande vítima, a grande hóstia. Vítima, hóstia quer dizer vítima. É ele que oferece, né? Levítico 8, 20. O sacerdócio oferece o que? A grande vítima, que é Jesus. Levítico, vamos para Levítico capítulo 21, aliás. Levítico capítulo 21. Matando a cobra e mostrando o pau. E dando veneno, que nosso irmão Adonias diz. Levítico 21, 8. Terás, pois, o sacerdote por santo, porque é ele que oferece o pão do teu Deus. Ele será santo para ti, porque eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. O que é que o sacerdote oferece? Acabou de dizer aqui Pedro. Vítima espiritual. O que é vítima? Vítima em grego significa hóstia. Ou seja, hóstia em português significa vítima. Então ele foi a vítima de expiação por nós. Então o sacerdote oferece essa vítima. Entende? A própria eu estou respondendo com a Bíblia, mostrando na Bíblia Sagrada, meus irmãos. Outras pedras vivas. Então, veja que a palavra diz, né? Assemelha-se à igreja. Assemelha-se o quê, ó? Porque é a igreja dos santos. O seu resplendor, a pedra muito preciosa. Cristo é a pedra. Tal como o jaspe cristalino. Versículo 12. Tinha grande e alta muralha, com 12 portas. Veja o número 12 aparecer. Referência a quem? Vamos lá. Guardadas por 12 anjos. Guardada por anjos. Como era guardada, não é? O Éden, por anjos. Nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Meus irmãos, vamos dar explicação. Nas portas gravadas, os nomes das 12 tribos de Israel. Esse Israel aí é um simbolismo para falar da conversão dos judeus, que acontecerá a verdadeira igreja de Cristo. Vamos para Romanos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo... Vamos começar aqui do versículo 14. Versículo 16, aliás. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, os ramos também são. E se alguns ramos foram cortados, referência aos judeus, e se tua oliveira selvagem, está falando quem? Dos pagãos convertidos ao cristianismo, foste enxertado em lugar deles, agora recebe seiva da raiz, da oliveira. Versículo 20, vamos direto ao assunto. Versículo 20. Sem dúvida é pela incredulidade que foram cortados, ao passo que tu é pela fé que estás firmes. Não ensoberbeças. 21. Se Deus não poupou os ramos naturais, judeus, bem poupará, se Deus, bem poderá não poupar a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade. Versículo 20, versículo 23. E eles, se não persistirem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Falando de quem? Dos judeus. Aí está a prova que os judeus
se converterá à igreja cristã católica, virá para o sacrifício, que já faz 2000 anos que os judeus não têm mais um sacrifício vivo de oração. O sacrifício é o de Cristo. Veja ainda falando da Jerusalém celestial, ainda falando da Jerusalém, eu esqueci o versículo, meus irmãos, era para me ter pegado, né? Perdão pelo erro. Ainda falando da Jerusalém celestial, se nós pegarmos aqui Gálatas vai dizer o seguinte. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Referência à igreja. É a igreja, tá? A igreja, a senhora eleita, segunda carta de João. A senhora eleita e a seus filhos, a igreja e os filhos da igreja. Nós somos filhos da igreja, membros pelo batismo. 1 Coríntios 12. Somos membros desse corpo de Cristo, que é a igreja, pelo batismo. Muito bem, então está falando aqui da Jerusalém Celestial. Então a Jerusalém Celestial, que é a igreja, ela é nossa mãe, ela é do alto. Significa que ela não é deste mundo. O próprio Jesus disse: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo, como eu estou no mundo e não sou deste mundo. Não é daqui, é do alto. Muito bem. Então estou mostrando com Bíblia, provando com Bíblia, destruindo a heresia protestante. 12 portas. Tal. Versículo 13. Ao oriente havia 3 portas. Tal. Aí das portas, né? 3 portas ao sul, 3 portas ao ocidente, 3 portas. Agora vem, ponga lá a lupa para a orelha. Versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É até aqui que eu queria chegar, porque aqui está o essencial, a prova da igreja celeste. Aqui está. 12 portas, com a representação das 12 tribos de Israel, e as muralhas, com a representação dos 12 apóstolos do Cordeiro, formando assim os 24 anciãos de dentro do livro do Apocalipse. 24 anciãos designa 12 tribos de Israel, com os 12 apóstolos do Cordeiro. Então, está unida ou não está a igreja fundada por Cristo e o judaísmo? Então, a conversão do judaísmo será para a igreja que veio dos apóstolos, a igreja católica. Então, veja a muralha. Pergunto eu, meus irmãos, quem não pertence a uma comunidade, quem não pertence à igreja apostólica, vai se salvar? Não vai, porque na cidade celestial, na eternidade, está lá o nome dos apóstolos. Veja, com fundamento, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, quem não pertencer à igreja apostólica não entra na eternidade. Não entra, chamada de Jerusalém Celestial, a nossa mãe, não entra. Sabe por quê? Porque eu vou mostrar com Bíblia que não entra. Pega aí comigo, Efésios capítulo 2, vamos lá. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo... Vamos pegar primeiro capítulo 1. E sujeitou aos seus pés todas as coisas, e constituiu o chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, receptáculo daquele que é chefe, que enche todas as coisas, de todos os aspectos. Aí está. Versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Aqui está o fundamento dos apóstolos, irmãos. Olha aqui. Na cidade, ó. Edificado no fundamento dos apóstolos significa que nós temos que estar na igreja dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos, comungando da fé dos apóstolos. Que deram a vida por essa igreja. Paulo foi um. Colossenses 1:24. Faltou as tribulações de Cristo completo na minha carne pelo seu corpo, que é a igreja. Deu a vida pela igreja. Então veja aí.
edificado no fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o Cristo Jesus. Esses profetas aqui não são profetas veterotestamentários, como alguns protestantes falam. Esses profetas aqui, se você pegar o próprio Efésios, olha só, Efésios, capítulo 4, versículo 11, fala do magistério hierárquico da igreja. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, veja aí, a outros evangelistas, a outros pastores, que são os bispos e doutores da igreja. Aí está. Isso é o magistério hierárquico. Se você pega, vai falar na linha, na fila, em 1 Coríntios 12, 28. Presta atenção. 1 Coríntios 12, 28. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Foi lá em 10 de Mateus. Em primeiro lugar, Jesus escolheu 12. Se nós formos para o capítulo 10 de Lucas, Jesus selecionou 72 discípulos. Aqueles 72 discípulos, eles são designados profetas. Pessoas que dizem que no Novo Testamento não tem profeta. Tem sim, está no magistério hierárquico da igreja. Existe sim, profetas. Veja só. Vamos lá. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Aí está, os profetas. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Não, aqui não tem nada a ver com profeta veterotestamentário. 16 de Lucas, Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João. Aqui agora é os novos profetas, evangelistas, discípulos. Quando eu e você somos batizados, nós somos consagrados com óleo em nosso peito, profeta, sacerdote e rei. Nós somos sacerdotes, sacerdote comum dos leigos pelo batismo, sacerdote de Cristo. Somos profeta porque Cristo é profeta. E somos chamados a reinar com Cristo. A igreja já reina, o chamado 1000 anos ao pé da, não é ao pé da letra, já reina com Cristo, desde que ele subiu ao céu. Reinamos com o Senhor. Muito bem. Estou mostrando com Bíblia. Agora veja. Edificado no fundamento dos apóstolos. De que maneira? Atos 2. Atos 2, versículo 42. Cor pelo sovaco. Atos 2, 42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. O que é estar edificado no fundamento dos apóstolos? Porque Jesus fundou sobre Pedro. Tu és Kéfas, sobre essa Kéfas edificarei minha igreja. Então veja, está na doutrina apostólica, pertencer à igreja que veio dos apóstolos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão, aqui a celebração eucarística, e nas orações. E todos os dias tinha a celebração do pão, veja. Todos os dias frequentava o templo e todos os dias partia o pão nas casas. Veja aí, o pão eucarístico. Tomava a comida com alegria e singeleza de coração. Veja aqui o versículo que prova que não existe salvação fora da igreja. Para ser salvo tem que... Para poder Jesus salvar esse povo, tem que colocar dentro da igreja. Veja. Louvando a Deus, cativando a simpatia de todo o povo. Agora, parte B. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Pácata. Meus irmãos, não entra na eternidade, não entra na nova Jerusalém celestial, onde está a igreja triunfante, se não pertencer ao fundamento dos apóstolos. A doutrina da igreja fundada por Cristo, una, santa, católica e apostólica. Pácata, aqui está, cortando toda a raiz, toda a erva daninha protestante pela raiz. Está provado com Bíblia, com referências bíblicas. Não é? Aqui é o que nos ensina a Santa Madre Igreja sobre esse texto. Peguei alguns apologistas, padres, que tem aqui no YouTube, ensinando, né, a respeito disso aqui. Eu, quando saí do protestantismo, tive que fazer minha formação católica, fiz com muitos deles, professor Felipe Aquino, padre Paulo Ricardo, padre Wander Jesus Maia, não é? Formação doutrinária católica, tá? Não foi formação bíblica. Formação bíblica foi com o ex-pastor do Natal, Paulo Leitão, já falecido, né? Deus o tenha na eternidade, misericórdia de sua alma, e o padre Luiz Touro. Formação bíblica foi diferente. Formação sobre doutrina católica foram o professor Vivaquente, padre Paulo Ricardo, padre Wander Jesus Maia, padre Cleodon, padre Léo, Monsenhor João Zabib, tantos outros padres, tá? Bispo da militância, Dom José Falcão também.
Então veja aqui, é esse texto, é essa interpretação, meus irmãos. E o protestantismo tem isso aqui como algo material, né? Porque são os materialistas. Aqui, essa Jerusalém atual será destruída. Meus irmãos, a Jerusalém atual, a Jerusalém atual, a Jerusalém atual tem 6 portas. 6 ou é 9? Ah, então agora eu me esqueci, já fiz um estudo sobre isso. Se eu não estou enganado, é 6 ou é 9 portas que tem a Jerusalém atual. E a Jerusalém celestial, você viu comigo, tá aqui, outra vez. Outra vez. Ela tem o quê? Ela tem o quê? Vamos pegar aqui, onde é? Aqui. Cadê as portas? As portas por caridade. A muralha, 12 portas. Aqui, ó. Tinha grande e alta muralha com 12 portas. 12 portas. A Jerusalém celestial tem 12 portas. A Jerusalém atual, está lá em Israel, tem 6 ou é 9. Bom, meus irmãos, se vocês sabem aí nos comentários, coloca aí nos comentários. A Jerusalém atual, terrena, ela tem quantas portas? É 6 ou é 9? Ou é 6 ou é 9? Se você sabe, coloque aí. Bom, ou é 6 ou é 9, não tem 12. Então já refuta qualquer heresia protestante aí. Certo? Meus irmãos, não esqueça o like por caridade, dê o like e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, comente, diga o que você achou. Não é? Deus abençoe a todos. Sim, só os irmãos estão convidando para fazer debate. Irmão, eu não tenho PC. É injusto, eu acho injusto. Eu já tenho assistido alguns debates com os irmãos que não têm computador. Né? Eles perdem tempo, porque para fazer debate tem tempo. Né? Perde tempo. Então, sem o computador, é injusto alguém fazer um debate tendo computador com alguém que não tem computador. Eu acho isso muito injusto. Né? Perde muito por causa do tempo. E um dia para frente, mais para frente, Deus dê as condições de adquirir um computador. O meu maior sonho é fazer debates. E eu descobri aqui no Brasil que também fazem debates aqui no Brasil. Queria estudar, aperfeiçoar o espanhol para fazer debate no mundo hispânico. Mas eu estou descobrindo aqui no Brasil que há muitos debates e bons debates, por sinal, entre católicos e protestantes. Então Deus abençoe vocês. Comente aí. Deus abençoe até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.